E aí, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Essa videoaula de hoje ela vai ser para a gente continuar o nosso assunto, que é Marx. Lembrando que essa aula ela pode servir tanto para filosofia quanto para sociologia. Então, é uma aula que a gente vai dividir aí com as duas disciplinas, ok? E lembrando também que na nossa primeira aula, que foi o Marx parte 1, nós falamos sobre alguns conceitos importantes. Primeiro, a gente viu o caráter geral da palavra socialismo, né, que é aplicada a qualquer doutrina que contrarie o capital, ou seja, que defenda princípios diferentes daqueles defendidos pelo capital. E falamos sobre os tipos de socialismo, vimos alguns aí, socialismo utópico, socialismo anárquico, e reforçando que Marx pertence ao que a gente chama de socialismo científico, que nós vimos aí que tem diferenças. E falamos sobre conceitos como modo de produção, meio de produção, enfim, conceitos que a gente cita aí com uma frequência muito grande quando a gente vai falar de Marx e que eles são importantes para a gente dar continuidade a esse processo aí, tudo bem? Então, a gente vai partir daí. Começando a nossa aula de hoje, é preciso que a gente entenda que a proposta do Marx é fazer uma análise da sociedade a partir da realidade material. Então, Marx ele quer investigar as condições históricas, materiais a qual o homem está submetido para poder fazer a sua análise aí dessa realidade, ok? Para isso, o Marx vai valer do método que ele denomina como sendo materialismo histórico dialético. O nosso foco hoje não vai ser falar especificamente sobre o materialismo histórico dialético, mas falar sobre o princípio que move esse método, ok? O método vai ser tema da nossa próxima aula aí, e aí a gente vai destrinchar ele um pouco, até porque é um aspecto bem filosófico, então a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse sentido. Mas dentro da ideia do materialismo histórico dialético, é importante a gente entender o ponto de partida desse método. O Marx acredita que o motor da história é a luta de classes. Então, ele acredita que as transformações na história, ou seja, que a gente sai de um ponto X e vai para um ponto Y, o que movimenta isso são as lutas de classe, ok? Quando a gente pensa em classe dentro da nossa concepção capitalista, a gente pensa logo numa divisão bem ampla, né? Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. É sim uma visão de distribuição de uma sociedade em classes. Porém, o que o Marx diz é que, por mais complexa que essa divisão pareça, basicamente a gente pode reduzir a luta de classes a duas grandes classes antagônicas, desde a antiguidade até o capital. Se a gente pensa, por exemplo, na Roma antiga, você tem patrícios e plebeus, que são dois grupos aí, duas classes que têm interesses distintos, né? Os patrícios querendo manter os seus privilégios e os plebeus querendo melhorar suas condições de vida. Depois, se a gente avança um pouquinho na história e pensa ali na Idade Média, você tem aquela pirâmide que é composta por três classes. No topo, o clero, depois você tem a nobreza e depois você tem um camponês. Mas, basicamente, a gente pode reduzir também a duas, que são o quê? Camponeses e nobres. Duas classes que também têm interesses antagônicos. E, por fim, se a gente avança e chega no capital, por mais que a gente tenha aí essa divisão mais complexa de classe A, B, C, D e E, a gente pode resumir isso basicamente dizendo que a gente tem duas grandes classes, que são elas burguesia, que é aquela classe que detém os meios de produção, nós já falamos na aula passada, e nós temos o proletariado. Então, o Marx vai dizer que é o embate entre essas duas classes, o fato de existirem interesses distintos de ambas as partes é que movimenta a história. Nada mais é do que a famosa luta de classes. E aqui eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre a atualidade desse assunto. Muitas vezes as pessoas querem fazer um reducionismo dessa questão da luta de classes,
nessa ideia de que estamos todos no mesmo barco, não, que não existe isso, mas na verdade a luta de classes é algo altamente atual e presente em todas as sociedades. Não existe essa ideia de que duas classes muito distintas querem coisas semelhantes, tá? Se a gente pegar, por exemplo, trazendo aqui que é burguesia e proletariado, se a gente atualizar isso um pouco mais, que são camadas populares e elite, cada uma tem os seus interesses. Então, assim, não existe unanimidade, uma unidade entre essas classes, e toda vez que se fala nisso, que a gente percebe é justamente esse reducionismo. Então, a luta de classes, ela é uma coisa altamente atual. Basta a gente perceber o quanto isso vem sendo retratado no cinema. E aqui eu faço um parênteses para dar algumas dicas para vocês que eu acho importante. A primeira delas é nada mais, nada menos do que o maravilhoso vencedor do Oscar, Parasita. Provavelmente vocês já ouviram falar, porque tá sendo muito visto, muito citado. É um filme icônico, porque é a primeira vez que um filme que não é norte-americano ganha o principal prêmio da noite. E o Oscar vai para... Parasite. Uau! E é um momento histórico, não me lembro de ter visto algo parecido. Um filme em língua não inglesa ganhou o Oscar. Inacreditável, Chechel. Foi o maior premiado, ganhando como roteiro original, filme estrangeiro, o que também é inédito no Oscar, né? Um filme que ganhou a categoria de filme principal, de melhor película, né? E de filme estrangeiro. Ano passado teve o Roma, mas ele ganhou só a categoria de filme estrangeiro. Então, assim, é algo inédito. Além de ser um filme sul-coreano. Aqui também é algo que até então era impensável. Então, fica aí a dica, moçada. Se vocês querem ver um retrato de luta de classes muito interessante, muito profundo, assistam Parasita. Beleza? Existem outros? Existem. Um outro que também está sendo muito falado, muito citado aí é O Poço, que é um filme que está disponível na Netflix. Mais uma vez, não ganho para fazer propaganda, infelizmente, né? Gostaria de ganhar só para assistir e fazer propaganda de filme, mas né, a ideia não é essa. A ideia é que vocês tenham acesso a isso. Então, assim, o Poço é muito bacana. É um filme um pouco mais violento, que tem um pouco mais de sangue, mas assim, é um retrato bem bacana, é uma metáfora muito interessante, além de outras interpretações que podem ser feitas. Nós temos também o outro que, assim, eu sou suspeita sempre para falar de filme porque eu gosto demais, mas que é maravilhoso, que é o Bacurau, tá? E se você não assistiu e existe algum preconceito em relação a filme brasileiro, vocês vão perder logo de cara, porque sinceramente, gente, pra mim, Parasita e Bacurau estão ali pau a pau, no mesmo nível de qualidade, de história. E Bacurau é uma produção nacional que a gente tem sempre que valorizar. Vale a pena, meninos. Maravilhoso. Maravilhoso, tudo bem? E a gente tem outro que eu gosto também de indicar, que é o Nós, do Jordan Peele, que vocês também já devem ter ouvido falar, porque ele teve um filme também que foi muito comentado há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, que é o Corra. O Corra é mais famoso, ganhou uma projeção maior, mas eu acho o Nós também maravilhoso. É outro filme espetacular, muito bem produzido. E assim, os filmes do Jordan Peele, que são esses dois aí, eles têm não só a temática da luta de classes, mas a questão do negro também envolvido. Então é um outro filme que vocês podem assistir, que eu garanto aí que vocês vão gostar. É um filme um pouco diferente, né, dos moldes que a gente tá acostumado a assistir, mas assim, achei sensacional. Então essa questão da luta de classes, ela tá muito em pauta, né, e ela vem sendo retratada aí no cinema. E eu acredito sempre que filme é uma forma muito bacana que a gente tem de absorver isso. Então, fecha parênteses, tá aí a dica pra vocês, algumas dicas aí pra que vocês possam, enfim, se aprofundar mais nesse assunto, tudo bem? Meninos, então, o Marx entende que a história, ela é construída a partir de 2 pontos que se opõem. Então, a gente tem classe X, classe Y, com interesses antagônicos. Essas classes, elas entram em conflito e a partir desse conflito surge uma nova realidade histórica.
Tudo isso, como eu disse, vai ser estudado aí através do materialismo histórico dialético, que é um método que o Marx cria para estudar essa realidade material aí, ok? Dando continuidade aí, um outro conceito que também tá inserido dentro dessa ideia de luta de classes é o que o Marx chama de mais-valia. Tá? Ele vai dizer o quê? Que o capital ele atinge o seu ápice por meio da concentração de renda. O que significa essa concentração de renda? Significa que você vai ter muito dinheiro, muito poder aquisitivo nas mãos de poucas pessoas, enquanto uma maioria não tem praticamente nada ou ganha apenas o necessário para sobreviver, ok? Então, quanto mais a concentração de renda ela acontece, quanto maior essa concentração mais claro fica para a gente a distinção entre as classes, entre burguesia e proletariado. A burguesia é a classe que tem como objetivo atender aos interesses do capital. O que significa isso? Significa que a burguesia quer acumular cada vez mais capital. Já o proletariado, ele quer sobreviver. E nessa relação acontece um arroxo. O burguês, na intenção de ter sempre mais, começa a explorar cada vez mais o trabalhador. E essa exploração, que é a marca do capital, o Marx vai chamar de mais-valia. Tá? Existem estudos sobre a mais-valia, a gente pode falar de mais-valia bruta, mais-valia relativa, né? Lembrando, sim, que a mais-valia bruta é a mais-valia que é conquistada por meio da jornada de trabalho, e a mais-valia relativa é a intensificação do trabalho. Mas nós também eu não vou me debruçar sobre isso aqui, porque é tema para uma outra aula de sociologia, quando a gente for falar especificamente sobre o trabalho, tá? Nesses moldes aí contemporâneos, ok? Então, basta a gente saber que o capitalismo se sustenta por meio dessa exploração, ou seja, por meio do que o Marx chama de mais-valia. Nós podemos pensar na mais-valia como uma conta, tá? Ou seja, a mais-valia ela vai ser o resultado ou a diferença entre o valor produzido e o valor recebido. O que isso significa? Significa que o trabalhador ele produz muito mais do que o que ele recebe. Ou seja, você produz, mas não recebe por tudo que você produz. Você não é pago por toda a sua produção. Imagine o seguinte exemplo. Vamos supor que você trabalha numa fábrica de computadores e a sua jornada seja de 8 horas por dia. Durante 8 horas, você produz 80 computadores, 10 computadores por hora. E aqui, né, se tiver alguma coisa errada na conta, é porque eu sou de humanos, moçada. Mas enfim, né, você produz aí 80 computadores durante 8 horas de trabalho, beleza? Mas vamos imaginar o seguinte, que para pagar o seu salário, né, ajudar o seu patrão a pagar o salário dos outros funcionários, pagar o aluguel, a matéria-prima, a internet, o uso de máquinas, sejam necessários a produção de 40 computadores. Ou seja, se você for lá na fábrica, trabalhar 4 horas por dia e produzir 40 computadores, você paga o seu salário, você ajuda ele a manter toda a estrutura da fábrica, e isso inclui tudo aquilo, né, que a fábrica precisa, além de ajudar a pagar o salário dos outros companheiros. Porém, você não produz só 40 computadores, você produz 80 computadores, mas na verdade você ganha pelos 40. Os outros 40 que você produz dentro da sua jornada de trabalho é o que o Marx vai chamar de mais-valia, ou seja, é tudo aquilo que eu produzo, mas eu não recebo por aquilo. Ou seja, você trabalha muito mais do que o valor que você recebe. E isso é o que o Marx vai dizer que move o capital, é a exploração. A grande sacada do Marx é entender que o lucro ou a mais-valia, ela não reside necessariamente na compra e venda de um produto. Ou seja, você comprar uma camiseta a 10 e vender a 15. Ela está inserida dentro do processo de produção. E o pior, né, Marx vai dizer que essa exploração ela é legalizada por meio da jornada de trabalho. Ou seja, você vai lá, trabalha, produz e não recebe por tudo aquilo que você produz. E aí entram algumas perguntas. A primeira delas
é justo ou não é? A ideia aqui não é colocar isso em pauta. O Marx, ele é uma figura que causa, muitas vezes, sensações distintas, né? As pessoas amam ou odeiam. Muitas vezes as pessoas nem conhecem a obra de Marx e já criticam simplesmente por associar ele diretamente ao comunismo. Isso é um erro clássico e que a gente vê acontecendo o tempo todo. Essa ideia que se difunde aí de marxismo cultural nas escolas, isso aí é pura bobagem, porque assim, o Marx é um cara importante, sim, não há como negar. Ele tem que ser estudado? Sim, até porque para criticar alguma coisa eu preciso conhecê-la. Então, Marx em papel de padaria não serve, né? Então, ele é estudado sim nas salas de aulas, ele é visto, mas essa ideia de que só se vê Marx, só se fala de Marx, isso aí é pura bobagem. Essa ideia de marxismo cultural e esse tipo de coisa é pura besteira. Da mesma forma que a gente estuda o Marx aqui, por exemplo, a gente viu o John Locke, que é um liberalista. Vocês falam sobre Adam Smith na história. Então, assim, a escola ela é plural. Você vai ver de tudo lá. Bem, então essa é a primeira questão. A segunda questão é que se fala sobre... mas é justo que o patrão ganhe mais, porque ele é o mentor da ideia e tudo tal. Beleza, né? Se você pensa assim, sem problema nenhum. A ideia também não é entrar nessa discussão aqui, tá? Mas é a gente analisar a perspectiva que o Marx dá à realidade histórica na qual ele vive, ok? Então, assim, são perguntas que normalmente surgem, mas que aqui não é o nosso foco. E uma terceira questão que é importante é a seguinte: se a gente reconhece que o trabalhador é explorado, que a mais-valia existe, a grande questão que deve ser fundamentada a partir disso é por que o trabalhador aceita essa condição. E aí entram dois conceitos importantes no pensamento de Marx, que é a questão da ideologia e da alienação. Tudo bem? A ideologia, ela nada mais é do que um conjunto de ideias que mascara a realidade, que impede as pessoas de verem a realidade tal qual ela é. E, de acordo com Marx, o que se dissemina numa sociedade capitalista é a ideologia burguesa. Na nossa próxima videoaula, a gente vai entender como que essa questão da relação entre ideologia e realidade funciona, tudo bem? Está muito associado ao materialismo histórico dialético. Mas, enfim, é como se a gente pensasse na realidade coberta por camadas. Para a gente chegar ao fundo, a gente precisa se desfazer dessas camadas. Tá? Então, existe uma ideologia do capital que vigora aí numa sociedade. Além disso, essa ideologia ela é responsável pelo processo de alienação. Ou seja, ao impedir que as pessoas vejam a realidade tal como ela faz com que as pessoas acreditem que a única realidade possível é aquela e que não dá para mudar. Aí é aí que entra o papel do proletariado, de reconhecer essa alienação, de se desfazer dela e conseguir construir uma outra realidade. Tudo bem? Então, ideologia leva à alienação. E nós temos 3 tipos de alienação de acordo com Marx. A alienação religiosa, que é expressa naquela frase famosa dele, de que a religião é o ópio do povo. Quando Marx diz isso, ele está criticando a religião na medida em que ela entorpece as pessoas, na medida com que ela faz com que as pessoas acreditem que aquela realidade tem que ser aceita tal qual ela é, e que a gente não deve buscar melhorar essa realidade porque existe uma outra realidade além que é melhor, ok? Existe a alienação econômica, que é aquela onde o indivíduo não se reconhece naquilo que ele produz. Depois nós vamos falar sobre isso na nossa próxima videoaula também. E existe também a alienação filosófica. E aqui é interessante porque o Marx faz uma crítica aos filósofos, né, as teorias filosóficas até então. Porque ele vai dizer o quê? Que os filósofos já gastaram muito tempo pensando a realidade.
Agora está na hora da gente pegar isso e usar como instrumento para transformar essa realidade. Então ele tece essa crítica também à própria filosofia, ok? Meninos, meninas e todos aqueles que estão assistindo aí, basicamente nessa aula era isso que eu queria passar. Tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre materialismo histórico dialético, sobre estrutura, superestrutura e finalizar aí as nossas reflexões a respeito do Marx, ok? É isso então, pessoal. Bons estudos para vocês.